Jesus tem para nós bem algum aos fiéis negará. Sobre nossas cabeças toda sorte de bênçãos Ele faz repousar. Ele é fiel, só o melhor nos dará. Olá, boa noite. Mais um encontro, mais uma aula, mais um momento onde vamos estar juntas por alguns minutos. Eu quero te convidar para participarmos de mais uma aula. Nós vamos continuar falando sobre discórdia em concordância, enfatizando o positivo, dentro do quê? Do autodiálogo, nutrindo com inteligência. E eu quero te convidar a participar comigo nesta noite, como eu posso dizer, nesta aula, mais uma segunda-feira que nós vencemos e vamos continuar vencendo, porque nós estamos treinando para isso. Eu sei que você praticou o exercício da semana passada, então eu quero já sim dizer para você, compartilhe, dê o seu like e também teça o seu comentário. É interessante para nós que você faça os seus comentários para nós sabermos qual o desenvolvimento que você está tendo e qual o grau que você está atingindo de mudança, ok? Eu quero orar com você e logo em seguida nós já vamos entrar, tecendo alguns comentários e também fazendo esta aula, tá? Vamos lá. Senhor, eu quero te agradecer por este momento, quero te agradecer por esta oportunidade, eu quero te agradecer por o Senhor ter permitido que nós pudéssemos participar, Senhor, mais este encontro, mais este momento, mais este aprendizado, que tanto para mim como para elas, eu tenho certeza, para elas e eles, tem sido abençoador. Eu te agradeço. Entra, Senhor, nas casas, entra nos lares, entra nos ambientes aonde, Pai, a nossa voz chegar, que possa haver uma mudança no pensamento e nas atitudes de um para com os outros, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá? Eu não quero ficar economizando tempo aqui, não. Tá? Eu quero gastar esse tempo para que nós possamos aprender, para que nós possamos realmente adquirir conhecimento e sabedoria, porque é isso que vai nos levar a lugares mais altos, que vai nos levar a lugares mais longe e vai nos trazer vida saudável. Vamos comigo? Eu quero continuar falando com você, primeiro para iniciar e depois nós partimos para a segunda etapa. A semana passada nós deixamos em aberto 3 pontos. Aprenda a discordar em concórdia, enfatize o positivo e aceite cada um tal como é. Tá? Então vamos lá. A falta de comunicação é a causa número 1 de muitos relacionamentos turbulentos, incluindo o divórcio e mesmo o adultério. Muitas vezes as pessoas tentam conversar sobre um assunto, mas acabam discutindo, porque discordam em algum ponto, não sabem como debater adequadamente, depois de certo tempo param de tentar se comunicar e grandes problemas surgem em seus relacionamentos. Talvez você esteja passando por isso, esteja acontecendo com você. Não sei. Mas eu quero já aqui dizer para você, preste atenção. Nós precisamos aprender a discordar em concordância. Muitos dos desafios no casamento leva a maneiras com incapacidade de comunicação. E essa maneira ela foge à maneira oficial, que é a maneira de Deus. Deus, ele gosta de que nós venhamos agir em concordância. Nós temos personalidades muito diferentes e muitas vezes vemos as coisas de ângulos totalmente diversos.
somos pessoas de temperamentos diferenciados e às vezes nós tratamos as coisas de forma verbal. Ao longo dos anos, nós vamos aprendendo essa mudança. E hoje eu quero deixar aqui este pensamento para iniciar essa aula, tá? Para você entender que ninguém pode ficar na vantagem quando se trata de um relacionamento. Quando nós nos casamos, quando nós começamos a ter um relacionamento com pessoas, quando nós começamos a conviver com pessoas, no ambiente de trabalho, na escola, este nome relacionamento, ele abrange várias áreas. Nós precisamos entender que entre duas pessoas vai haver diferença, vai haver conflitos, vai haver pensamentos diferenciados, mas eu não posso jamais esquecer que é importante, tá? Que eu fale quem eu sou, fale sobre mim, mas eu entenda que no final das contas, as decisões, elas terão que ser aquelas que cabem melhor para o ambiente do relacionamento. Então, talvez corremos o risco de não ser usada a nossa ideia, de não ser pontuado os nossos comentários, os nossos planos, e precisamos entender isto. Entender que você teve oportunidade, você falou quem você era, você falou o que você pensava, você deixou claro a sua maneira de agir, mas chama-se vírgula. A decisão final terá que ser a melhor para ambos os lados, para que não fiquemos atrapalhados, ok? Pense nisso como início dessa aula. Agora, terminando esta parte do comentário, nós queremos falar assim a você. Autodiálogo nutre a inteligência socioemocional. Lembra que nós, na segunda parte da aula passada, nós falamos muito sobre o autodiálogo. Deixa eu só te trazer à memória um finalzinho, um pedacinho da aula passada. Loucura é sorrir por fora e chorar por dentro. É colocar máscaras sociais, trancafiar nossos traumas nos porões da nossa mente e negar que somos seres humanos marcadamente imperfeitos, que temos necessidade vital de se conhecer, de se abraçar, dar uma nova chance para si e admitir que precisamos, ainda que raramente, de um ombro para nos apoiar. Então, o comentário que nós terminamos de fazer agora há pouco fala sobre isso. Nós temos essa necessidade dessa convivência. Nós temos necessidade de comunicação, de falar, de trocar ideia. Nós temos essa necessidade. Então, por isso que nós precisamos aprender que vai haver discordância muitas das vezes. Vai haver pensamentos diferenciados. Mas eu não posso ser egoísta a ponto de querer que as coisas sejam só do meu jeito. Porque isso vai me roubar a chance de ter novas amizades. Isso vai me roubar a chance de ter companhia. Eu vou passar a ser uma pessoa solitária. Por quê? Porque eu tenho dificuldade de aceitar nãos. Eu tenho dificuldade de aceitar, como eu posso dizer, a negativa das coisas. Talvez eu fui uma pessoa acostumada a só ouvir sim. E isto não cabe dentro de um autodiálogo, não cabe dentro de uma amizade, não cabe dentro de um relacionamento. Então, eu preciso tomar cuidado para que eu não venha destruir as amizades, a comunicação, a comunhão com pessoas. Dito isso, estamos preocupadíssimos. Eu falo estamos porque eu não trabalho sozinha. Com o assassinato coletivo da infância e da juventude em todo o mundo, inclusive nas nações com melhores índices educacionais, como os países nórdicos, Dinamarca, Suécia, Noruega, Finlândia e países como eu, Alemanha, China, Japão, Coreia. Como abordamos já este assunto quando falamos de ansiedade?
Como enfrentar o mal do século para filhos e alunos? Temos saturado nossos filhos e alunos com informações, atividades, jogos, concursos ou cursos, computação, internet, nem sei se existe mais isso, computação, internet, videogames, celulares, redes sociais e televisão. Pela lógica, eu nem sei se existe mais, porque na realidade você compra um celular de última geração e dá na mão de uma criança e ela simplesmente te dá um baile. Tem muitas coisas que eu não sei fazer, que tem criança de 5 anos que sabe fazer com o celular. Uma criança de 7 anos de idade tem mais informações que filósofos da Grécia Antiga da Grécia Antiga. Informações não processadas, como conhecimento e conhecimento não processado como experiência. Geram a síndrome do pensamento acelerado. Já falamos muito sobre isso. Fomentam a ansiedade, tornam-se lixo psíquico. Estamos diante de uma geração mentalmente agitada, que não tem tempo para brincar, se aventurar, sincronizar ou interiorizar, se reinventar, lidar com as perdas e elaborar suas experiências. Essa é uma das principais causas desse paradoxo ou contraste. Estamos diante da geração mais triste que pisou esta terra. Você já experimentou trocar ideia com a criançada? Ontem nós tivemos em uma igreja, o pastor Marcos foi ministrar, foi junto, e depois nós tivemos um momento de oração, de cura, libertação. E, gente, eu vi tanta criança na frente para receber oração, para um momento de cura, um momento de libertação, vocês acreditam? Um monte de criança. E não é aquelas crianças, eu nasci com uma síndrome, eu nasci com um problema. Eu não, tinha lá uma mocinha que era surda, ela escutava muito pouco de um ouvido só. E Deus a curou ontem à noite. Deus a curou. Ela passou a ouvir dos 2 ouvidos. Isso para a glória de Deus. Mas me assustou o tanto de criança que tinha lá, gente. Opa, aconteceu um detalhe aqui. Peraí, só um pouquinho, tá, gente? Deu para perceber aí? Hein, Gabriel? Vou colocar uma parte. Tá vendo? Começa a falar das crianças e fica emocionada. Dei um tapa aqui na minha placa, aqui, ó, que ela foi no chão, gente. Tá? Desculpa. Não vai estragar o vídeo por causa disso, né? Ótimo. Então, eu fiquei abismada com tudo que aconteceu ali, com todas aquelas crianças. E a parte maior era jovens, adolescentes e crianças. E tudo isso por quê? Porque as crianças, as regras delas são assim, ó, principalmente agora que estão de férias, né? A regra delas é assim, acordar, comer e vão ou para o videogame ou para o celular. 2 formas. Ou então para a televisão. São 3 telas diferentes e ao mesmo tempo iguais. As crianças não vão mais para a rua jogar bola. Agora mesmo está um silêncio aqui, antigamente era uma barulheira. Não vai jogar bola, as crianças não vão brincar de pega-pega, as crianças não brincam de esconde-esconde, não brincam de pedrinha, não brincam de carrinho de rolemã. Sabe por quê? Porque a modernidade roubou isso. Eles não pisam mais na terra. O desenvolvimento levou a tudo isso. Mas, mesmo que o desenvolvimento levou a tudo isso, há uma chance de nós trazermos de volta eles. Como? Com o autodiálogo, fazendo uma análise em nós e ensinando eles a se autodialogar. Então, eu preciso acordar para a vida. Estou falando de criança, falei de adultos semana passada, e vamos continuar falando porque todas as áreas estão sendo atingidas, mas a parte mais atingida está sendo as crianças de 7 anos, gente, até de menos de 7 anos. Menos de 7 anos. Lá na igreja tem umas crianças de 4, de 5, que elas já estão ligadas. Você pega um celular, liga perto delas, ela já faz assim, ó. Elas chegam perto e regalam o zoião. E elas vão aprendendo a mexer melhor do que nós. Estamos diante de uma geração mentalmente agitada. Outro ponto, tá?
A síndrome do pensamento acelerado fomenta a ansiedade e tornam-se lixo psíquico. Isso significa que estamos diante de uma geração mentalmente agitada. Diz que lá nos Estados Unidos, as crianças já estão há tempos tomando remédio para dormir, tomando remédio para ansiedade, para fobia. É incrível isso, gente. Eu vi uma reportagem esses dias falando sobre isso. As crianças estão assim porque elas não têm tempo de brincar, elas não têm tempo de se aventurar, de se interiorizar, de se reinventar, lidar com as perdas e elaborar suas próprias experiências. Essa é uma das principais causas desse paradoxo, ou experiências, ou contraste. Estamos diante da geração mais triste que pisou nesta terra, como eu disse agora há pouco. Embora tenha acesso à mais poderosa indústria do entretenimento, que é a internet. Estamos na era dos mendigos emocionais. Você já ouviu falar sobre isso? É que os temas, eles acabam abrangendo e a gente tem que trazer à memória algumas falas. Tá? Estamos na era dos mendigos emocionais. Crianças jovens, bem como muitos de seus pais, precisam de muitos estímulos para sentir migalhas de prazer. Isso não é perturbador? Para mim é. Agora há pouco conversávamos com o Gabriel sobre uma decisão que ele tomou e quando, na verdade, eu tenho certeza que a vontade dele era de ficar jogando videogame. Mas teve que se impulsionar para tentar salvar a si próprio de algumas coisas. Eu estou tendo que me impulsionar para me salvar de algumas coisas. Eu sempre tenho comentado solenemente para muitas pessoas. Esse final de semana nós demos uma palestra para casais, no sábado. E lá, a parte que me coube, eu falei sobre a intimidade. Você conhecer o seu interior e também a intimidade que você tem ao redor, com as pessoas que estão próximo de você. E nós temos comentado muito sobre esta área. E temos entendido que magistrados, médicos, psicólogos, professores, presidentes, empresas, etc., 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 embora abominemos o trabalho escravo, submetemos nossos filhos e alunos a um trabalho intelectual, escravo legalizado, ao saturá-los de atividades. Como já disse no Supremo Tribunal Federal e no Congresso Nacional, nunca nas sociedades democráticas houve tantos escravos no único lugar em que é inadmissível ser um presidiário no território da emoção. Eu sei que eu estou falando um pouco com pressa e estou atropelando as palavras. Deixa eu respirar aqui e diminuir a marcha. Nós vamos terminar já já. Mas é uma coisa horrorosa. Os filhos terminam o ginásio, se é assim que pode falar, o primeiro grau. A gente já empurra para o segundo. Quando termina o segundo, a gente já empurra para a faculdade. E eles vão perdendo a sua juventude, estudando. Eu confesso para vocês que se eu pudesse voltar atrás, eu daria um tempo para cada um. Para respirar, pensar direitinho o que quer fazer e depois ir fazer um curso superior. Por quê? Porque pode acarretar também decepções, desilusão nas pessoas que só estuda. Desânimo. Entende? Então, assim, até isso tem se tornado perigoso. Nós queremos que os nossos filhos estudem além da conta, além do limite suportável para eles mesmos. Nós precisamos acordar para este detalhe. Nós precisamos atentar para esta situação. Nós precisamos começar a pensar o quanto é perigoso. Eles vão estudar. Tem pessoas que acabam morrendo antes mesmo de exercer a profissão. Isso significa que também não vive. Eu quero chamar a sua atenção, pai e mãe. Preste atenção nisso que eu estou falando e pense e repense, tá? Se eles tiverem 6 meses, 1 ano para se distrair um pouco, depois de ter estudado desde criança até a idade de juventude, não vai fazer mal nenhum para eles, não. Pode ter certeza, ok?
Então, eu vou refazer aqui, porque eu dei uma atropelada na pressa aqui, tá? Como já dissemos, no Supremo Tribunal Federal e no Congresso Nacional, nunca, nas sociedades democráticas, houve escravos ao único lugar, ou no único lugar, em que é inadmissível ser um presidiário do território da emoção. As pessoas valorizam atentamente o que falamos, mas poucos traduzem essa valorização em ação concreta. Minimizar essa atrocidade em destaque com os filhos da humanidade. Há um fenômeno inconsciente que registra automaticamente todas as experiências, tá? Todas as experiências. Esse fenômeno, ele registra e ele nos chacoalha, tá? Porque ele, ao registrar a nossa memória, ela entra no automático. E as informações registradas no córtex cerebral, elas transformam uma atuação sem autorização consciente do nosso eu. E o nosso eu, ele é responsável, desde a aurora da vida fetal, por formar milhares de arquivos ou janelas que contêm milhões de dados históricos, existências para promover o processo de formação da personalidade. É aquela história que nós já falamos sobre isso, a criança lá no ventre da mãe, ela já começa a ouvir tudo o que acontece fora e vai ficando registrado. Então, tenha cuidado, ok? Sem a existência de uma rica infância, como eu disse agora há pouco, perde-se a melhor fase da vida para se formarem as plataformas de janelas light, arquivos saudáveis. Para o desenvolvimento de uma mente livre e emocional saudável, sem uma infância produtiva, o eu, que representa a consciência, tá? Crítica e capacitada de escolher, não desenvolve nenhuma habilidade socioemocional para se tornar autor da própria história. Tudo que nós tentamos aqui, quando ensinamos, quando damos essas aulas, é chamar a sua atenção para você escrever a sua história, para um passado, para você deixar um passado, para você ter um futuro, para você ter como eu posso dizer, algo a contar no futuro, para você ter algo que vai, assim, desenvolver a sua psique com emoções, mesmo que você passe por adversidade, mas você vai contar de uma forma diferente. Você vai reagir dentro dela de uma forma diferente. Mas isso só vai acontecer se eu aceitar a natureza. Antigamente, não tinha tanta gente assim, porque poucas pessoas conseguiam fazer faculdade. Então, eles estudavam até o ensino médio, depois eles faziam um curso básico de 1 ano e começavam a trabalhar. Hoje, é 5 anos, mais 3 anos, mais 2 anos, e assim vai. Quando você vê, você passou sua vida sentada em um banco de faculdade. E se torna uma pessoa com muito conhecimento, mas com um emocional doente, deturpado, quebrado. Então, eu quero te chamar a atenção para isso. Procure ter uma mente livre. Procure tornar autor da sua própria história. Isso vai te levar ao desenvolvimento de fobias, irritabilidade, timidez, insegurança, baixo limiar para frustrações, consumismo, conformismo. Se você for uma pessoa que atua o tempo inteiro, não tira tempo
e não dá pausa. A depressão e a ansiedade está assim, ó, batendo palma na sua porta. Tá batendo palma, dizendo assim: ei, posso entrar? Você me deixa entrar? Você me aceita? Me diz para mim, o que eu posso fazer? Como eu posso agir? Você vai me dar uma oportunidade? É sério, gente, é sério. Elas têm atingido não apenas adultos, mas também crianças, jovens, como eu disse, hoje. E não apenas por causa do metabólico cerebral. Elas estão atingindo crianças e jovens hoje, estão deixando eles como deficientes neurotransmissores ou traumáticos, mas também por falta do desenvolvimento de habilidades socioemocionais, nós paramos de contemplar o que é belo. Nós paramos de olhar à nossa volta, nós paramos de prestar atenção nos detalhes, nós paramos de nos emocionar, nós não temos tempo para isso, a gente está sempre correndo, está sempre fazendo alguma coisa, e não para contemplar o que é belo. Proteger a emoção, ser resiliente, filtrar estímulos estressantes. Mas como desenvolver essas habilidades se nossos filhos e alunos não aprendem a ferramenta do autodiálogo? Impossível. Para termos uma ideia somente em relação à depressão, 1.400.000.000 de seres humanos, cedo ou tarde, adoecerão, desenvolverão um transtorno depressivo. Reitero, na era da indústria do lazer, estamos assistindo à era da tristeza. O quanto isso a preocupa ou o preocupa. Quantas vezes você vai ao parque? Eu não vou nem levantar a mão aqui, porque eu não lembro quando eu fui. Quantas vezes você vai a um cinema? Quantas vezes você faz uma comida diferente, vai comer no quintal, põe a mesa no quintal? Quantas vezes você faz um piquenique? Quantas vezes você fala com seu vizinho? Quantas vezes você conversa com algum amigo? O nosso negócio é WhatsApp, celular, sofá, escritório, banco de igreja, banco de carro e mais nada. É tudo que nós conseguimos desenvolver. É tudo que nós conseguimos agregar. E aí eu queria dizer uma coisa para você. É muito sério, muito mais sério do que pensamos, tudo isso. Nós precisamos parar, refletir e ver o que está acontecendo à nossa volta. Nós estamos em volta de muitas pessoas doentes, muitas escolas adoecidas, muitas pessoas medrosas, amedrontadas, muitas pessoas inseguras, muitas pessoas tomando remédio para dormir, muitas pessoas tomando remédio para passar o dia, muitas pessoas gastando uma grana enorme, não com passeios, diversões, distrações, não. Com remédios e médicos. E eu quero te perguntar, você quer ser mais um ou você pretende mudar de vida hoje? É um caso meio doido, mas é real. Eu vou ler algo para você e vou encerrar, tá? Ó. Muitas escolas estão doentes. São vários os estados, várias as cidades e vários os países que estão lidando com essas doenças. Por mais bem intencionadas que sejam, estão doentes, pois enfocam as funções cognitivas, como a memória, o raciocínio, o pensamento lógico, as habilidades técnicas, mas pouquíssimas trabalham as importantíssimas funções não cognitivas, que há pouco citei,
Nossos filhos tornam-se cartesianos, sabem lidar com alguns fenômenos lógicos, mas não aprendem minimamente a proteger a emoção, gerenciar a ansiedade, administrar os pensamentos, pensar antes de agir, colocar-se no lugar do outro, lidar com perdas e frustrações, adaptar-se às crises e às dificuldades. As habilidades socioemocionais ou não cognitivas são muito mais complexas e fundamentais do que ensinar simples valores como honestidade e respeitabilidade. Quaisquer escolas deveriam ensinar valores, mas só as escolas mais inteligentes e preocupadas com o futuro dos seus alunos ensinam as habilidades socioemocionais mais importantes. Embora haja exceções, muitas escolas se preocupam excessivamente com o rendimento nas provas, não dão atenção aos seus alunos, estão angustiados, ansiosos, agitados, insatisfeitos, deprimidos, à beira de um suicídio. Gente, pasmes, eu disse suicídio, e isso é real. Parece que não é tarefa dela se preocupar se os jovens serão pacientes psiquiátricos, tá? Ou se serão médicos nessa área. Não estão se preocupando. Estão tratando como se fossem zumbis, robôs. Parece que não há função da escola prevenir transtornos psíquicos. Atroz engano. Se as crianças e os jovens passam a maior parte do tempo na dependência das escolas, e se educar é ensinar não apenas habilidades cognitivas, mas também não cognitivas, elas são, sim, responsáveis pela saúde emocional dos seus alunos, tanto quanto os seus pais. Para encerrar, abarrotamos o córtex cerebral das nossas crianças e adolescentes com milhões de informações de matemática, química, biologia e outras matérias, para que eles conheçam o mundo exterior. Essa postura cognitiva é importante, mas, infelizmente, não os ensinamos a navegar nas águas da emoção, a ser autônomos, resilientes, seguros. Foi objetivando o desenvolvimento das habilidades socioemocionais que idealizamos programas da inteligência. Que idealizamos estar aqui falando com vocês para te atrair a sua atenção para uma realidade que está acontecendo dentro da sua casa. Acredite nisso. A escola que o adota tem professores treinados por psicólogos e pedagogos do programa. Eles dão uma aula por semana, são as escolas inteligentes. Eles dão uma aula por semana sobre as habilidades socioemocionais, usando um rico e lúdico material que encanta e envolve os alunos. Ficamos emocionados e surpresos ao ver os resultados. Crianças e jovens têm grande facilidade em aprender o que nós, adultos, temos dificuldade. Uma grande notícia é que usamos recursos para dar o mesmo programa gratuitamente a instituições de jovens em situações de risco, mas as pessoas não querem saber. Que programas são esses? No meu caso, eu dou aula hoje e temos também um ambiente chamado igreja, que nós recebemos pessoas ali. E elas estão acessíveis ao contato para poder ser ajudadas. Mas a maioria dos pais puxam seus filhos para trás, trancafiam, evitam que eles permaneçam no ambiente, evitam que eles vá ao ambiente, porque sabe que se nós pegarmos, nós vamos tratar. Mas, além de nós, existem no mundo ONGs, que é Organização Não Governamental, Mundial de Desenvolvimento de Habilidades. Eu mesmo, quando os meus filhos eram menores, o Gabriel não passou por isso, mas os outros, sim, eles participaram de um trabalho do Guri, que era um trabalho musical.
Ele servia, eles iam para a escola, quando voltavam, eles desativavam, eles limpavam a mente da música, porque a música tem essa capacidade. Era o máximo que eu consegui. Mas eles brincaram também, saíram, passearam, e até hoje ainda faço as coisas. Mas podiam ter feito muito mais. Se eu tivesse tido esse conhecimento lá atrás, eles podiam ter feito muito mais. O nosso objetivo central não é o resultado financeiro, mas sim contribuir para que a humanidade seja emocionalmente inteligente, saudável, generosa e altruísta. Eu estou aqui não por conta de outras coisas. Eu estou aqui oferecendo um pontinho, um grãozinho de arroz nesta área para que você possa ter um pensamento diferente, para que você possa alcançar o coração das suas crianças, para que você possa ensinar lá na igreja, para que você possa ajudar as mães na escola dos seus filhos, para que você possa agregar-se à comunidade e ajudar a mudar esta maneira que está acontecendo, essa maneira interna, massacrada de viver. É o que eu tenho para dizer para você hoje. As habilidades socioemocionais ou não cognitivas são muito mais complexas e fundamentais do que ensinar simplesmente valores como honestidade e respeitabilidade. Pensa em tudo isso, analisa, tire suas conclusões, decida. Se você não entendeu alguma coisa, deixe seu comentário aí assim que acabar o programa e você quiser expor os seus pensamentos, deixa registrado que nós vamos lendo e, na medida do possível, respondendo. Mas, pelo menos pense em tudo isso que você ouviu. Se eu falei alguma coisa e aí do outro lado não saiu registrado como eu falei, você faça suas perguntas, a gente vai esclarecer. Mas, por favor, faça a diferença. Faça a diferença. Eu tenho certeza que você não vai salvar o mundo e nem eu, mas nós podemos atingir alguns corações, ok? Eu deixo aqui para você o meu beijo, tá? E lembre, compartilhe, dê o seu like e também teça o seu comentário. Para quê? Para o canal crescer e nós podermos fazer mais vídeos com mais conhecimento, com mais ensinamento e facilitar o seu tratamento com o seu filho. Porque, de repente, você não tem dinheiro para pagar um psicólogo ou um psiquiatra, ou até mesmo um neurologista, ou até mesmo como fala? Um terapeuta. Então, nós pelo menos damos um norte para você, através da nossa programação. Nos ajude. Que Deus possa te abençoar. Tenha um final de noite cheio de Deus. Gratidão. Obrigado, Gabriel, por estar fazendo a técnica para nós. E obrigado por você que ficou do começo ao fim e está absorvendo aquilo que nós estamos aqui te oferecendo. Ó, beijos. Fiquem com Deus. Me livrou da escravidão. Digno tu és, majestoso és tu, Jesus, que andou sobre